Oi, pessoal! A gente vai continuar trabalhando com os dados de seguros de automóveis, com sinistros, na verdade, né? A ideia do vídeo de hoje é usar uma estrutura do Python, que são os dicionários, para a gente fazer a substituição dos códigos de algumas categorias pelos nomes correspondentes dessas categorias. Então, a gente tem várias variáveis no nosso conjunto de dados, que, claro, né, para deixar esse conjunto de dados um pouco mais leve, porque são milhares, às vezes milhões de observações, né? Aí o uso de código deixa tudo mais, tudo menor. Então, ao invés de colocar a categoria, por exemplo, o nome do modelo do veículo, existe uma codificação dos modelos de veículos, né? Então, números, fica tudo muito mais fácil, muito mais leve para armazenar nesses conjuntos de dados. Aí um exercício que a gente vai fazer é fazer as substituições dos códigos pelos nomes para o conjunto de dados ficar mais legível para a gente. Claro que ele vai ficar maior, né, se a gente quiser salvar. Mas o intuito aqui é fazer esse exercício mesmo, usando essa estrutura, né, esse tipo de dados que são os dicionários. Então eu tenho aqui o notebook, que eu vou deixar disponível na descrição. Tem os links que eu já mostrei no outro vídeo. Então, lá na página da AutoSeg, né, a gente consegue baixar os dados agregados, que são algumas planilhas que a gente vai usar aqui no exemplo. Então, para vocês usarem aqui, eu acho que eu uso uma ou duas, não me lembro. E aí vocês podem ou ir na AutoSeg e baixar aqui pelo link de segundo semestre de 2020, ou eu já deixei o link aqui pronto. E aí, com isso, ele vai baixar um arquivo zip para o computador de vocês. Aí é só descompactar esse arquivo zip e aí ele vai gerar essa pasta aqui com todos esses arquivos. E aí várias dessas planilhas aqui são dicionários, indicando o que é cada categoria. Daqui a pouco eu explico melhor. E é isso, assim, os outros links aqui funcionam igual no outro vídeo, então para quem já viu o outro vídeo sabe como baixar, descompactar, né, ler esses dados e fazer algumas organizações. Então vamos começar aqui. Então eu vou carregar aqui os pacotes que a gente precisa e vou ler o conjunto de dados também que eu já expliquei, né? Que eu criei uma pasta dentro do meu Google Drive que chama dados e aí dentro dessa pasta tem uma subpasta Auto 2021A, que é essa planilha aqui que a gente precisa ter ela salva no Google Drive para poder usar esse comando aqui. Então eu vou ler o conjunto de dados, vou conectar ao meu Google Drive. Então eu vou associar aqui com a minha conta e permitir esse acesso. Então, continuar. E aí ele vai fazer a leitura desse conjunto de dados aqui, que é um CSV, que eu indiquei que o separador é ponto e vírgula e que o decimal tá como vírgula. E aí ele vai fazer as conversões adequadas que a gente precisa aqui. E aí, enquanto ele carrega aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, né, que eu coloquei praticamente os mesmos comandos que eu mostrei no primeiro vídeo. Então, o que a gente vai fazer aqui é definir que a gente quer mostrar no máximo 24 colunas. Então, aqui ó, ele está terminando de ler, ele dá aquele aviso para a gente, né, que tem tipos misturados. Eu vou deixar assim, não tem problema. E aí eu vou aumentar essa visualização aqui para 24 colunas, que é o número de colunas que a gente tem. Vou pedir para ver, só para ver o conjunto de dados, né, as primeiras linhas, só para verificar se está tudo ok. Sim, parece que está, né? Dá para ver aqui até um CEP igual a 0 aqui, mas tudo bem. Vamos continuar, depois a gente preocupa com essas coisas. Então, o número de linhas aqui inicial do conjunto de dados é de 3.747.647. Então, esse é o número de sinistros que a gente tem. Aí, o que a gente fez no outro vídeo? Tudo que a gente fez daqui. A gente fez uma cópia do conjunto de dados, a gente tirou as duas primeiras variáveis de identificação das apólices, nós fizemos algumas limpezas na variável região, a gente criou uma variável nova chamada idade, baseando na data de nascimento. Então, todas essas coisas aqui a gente já fez. Então, eu vou executar de novo esses comandos, né, até a criação da variável idade. Aí, só lembrando aqui
que isso eu acho que a gente não fez no outro vídeo. Então, a gente até verificou, né, que tinham várias idades que eram do tipo dados faltantes. E aí a gente tem aqui, ó, 556.912 dados faltantes na coluna idade, porque não tinha informação sobre a data de nascimento. Aí eu decidi fazer a substituição desses valores faltantes pela string não informada. Então, substituir esses valores que estão faltantes pelo texto não informada. E aí a gente ficou aqui com 3.747.000 linhas, né, praticamente. E aí a gente ficou com essas primeiras linhas aqui só para a gente visualizar. Beleza, e aí lembrem que tem a opção sample, que aí a gente tira algumas linhas só para... Tira não, né? A gente pede para ver algumas linhas aleatórias aqui, não as primeiras, que aí a gente vê, ó, apareceu uma aqui não informada, ó, que aí a data de nascimento era 0, a data virou um dado faltante de data, e aí virou não informada. E aqui também. Então, ok. Agora sim, vamos começar o que a gente precisa, que é o uso de dicionários, né, para substituir esses códigos de algumas variáveis por categorias. E aí eu coloquei algumas explicações aqui, né, que o dicionário é um tipo de dado que a gente sempre vai ter um par, que é o valor que a gente quer substituir pelo que vai ser a substituição. Então, essa chave valor aqui, que eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. E essa chave tem que ser única. Então, por exemplo, se eu tenho lá os códigos 1, 2, 3, 4, 5, então eu vou informar que o 1 vai substituir por nome, 2 vai substituir por casa, 3 vai substituir por outra coisa. Então, a gente sempre tem que usar uma chave única, né? Tipo, o 1 vai substituir por uma coisa, o 2 vai substituir por outra coisa. Então, sempre a gente vai ter só um valor para substituir. E aí, por isso que eu falei que algumas das variáveis a gente vai precisar daquela planilha que eu falei primeiro aqui com vocês. Deixa eu só tirar esse aqui para diminuir o tamanho do notebook, vou deixar comentado. E aí, por isso que eu falei que a gente precisa baixar esses dados aqui, né? Esses arquivos, que aí a gente vai precisar dessas informações para algumas variáveis. Então tá, vamos começar aqui a dar uma olhada nas nossas variáveis. Então, vou colocar aqui de novo o dados.head, só para a gente dar aquela visualizada e entender. Vejam só, modalidade é essa variável aqui. Eu ainda não sei como é que ela funciona. Então, o que eu vou deixar aberto aqui para a gente? Eu vou deixar o manual da SUSEP, que aí a gente tem lá na página, a partir da página 81, os dados, né, as informações sobre as variáveis de apólices de seguro e a partir da página 87 de sinistro. Então aqui eu vou consultar isso aqui toda hora e é bom deixar isso aberto para a gente verificar. Então vamos voltar lá onde eu estava, modalidade. Então é isso, a variável modalidade está aqui. Preencher com o código correspondente à modalidade. Exemplo, VMR, valor de mercado referenciado, 1, valor determinado, 2. Ou seja, ele explicou aqui para a gente que a gente tem o código 1, 2, 3 e 4, o que ele representa. E vai ter um dígito, né? Só um número representando isso. Então, são poucos códigos. A gente não precisa carregar uma planilha para isso. Deve ter a planilha lá que indica o que é cada um desses 4 valores. Como é pequeno, dá para a gente fazer isso manualmente. E aí, a gente vai fazer isso manualmente. Aí eu deixei aqui como texto para me ajudar, né? Eu copiei aqui, dei uma editada. Aí eu vi o que é 1, 2, 3 e o 4. O que cada um representa, coloquei a explicação aqui. Isso é só texto. Agora que a gente vai criar o dicionário. Então, o dicionário eu chamei de mod D, né? Modalidade dicionário. E aí, sempre ele vai ser dessa forma aqui, ó. A gente vai abrir uma chave, fechar, que a criação do dicionário é dada pela chave. E aí a gente coloca o que é o valor que está lá no conjunto de dados, que em modalidade eu tenho o número, né?
Aqui sempre vai ser um número. E aí, pelo que eu quero substituir? E aí eu quero substituir 1 por VMR. Eu que escolhi colocar o código, eu poderia escrever, eu posso colocar o texto que eu quiser. Só que aí eu escolhi colocar a sigla VMR, VR, RCF, que seriam produtos com única cobertura, que são os danos causados para terceiros, e o seguro popular, que eu chamei de SP. Então a gente pode chamar do que a gente quiser. Só que para nos ajudar, o que é importante? Vamos dar uma olhada aqui para a variável modalidade, quais que são as value counts, as contagens para cada uma das categorias. Não fiz a substituição ainda. O que eu tenho? Com o código 1, eu tenho 3.600.000 ocorrências. Então eu já sei que esse aqui é o mais comum, né? Aí depois eu tenho o código 3, que tem esse tanto de ocorrência aqui, código 2, e do código 4 só tem 8 ocorrências. Então 8 sinistros eram do tipo seguro popular. Não parece ter nenhum valor estranho, né? Que apareceram só essas ocorrências mesmo. Então a gente vai fazer a substituição. Para substituir, eu vou usar aqui, ó. Eu vou informar que na minha coluna modalidade, eu vou receber os dados da coluna modalidade e vou usar a função replace. E aí, o parâmetro dessa função replace é o dicionário. Então, eu vou fazer a substituição com base nesse dicionário aqui que a gente criou. Então, o que o Python vai fazer é, para cada um dos valores que aparecerem lá na variável modalidade, ele vai substituir pelo valor aqui indicado correspondente. Então, é simplesmente isso. Fiz a substituição. Peço de novo para ver o value counts. Olha, eu tenho as mesmas contagens aqui, só que agora, ao invés de aparecer o código, está aparecendo o nome que a gente queria. Então, como que ficou o nosso data frame? Assim. Olha, a modalidade, ao invés do código, agora eu tenho o tipo, né? A modalidade mesmo do seguro. Então, esse aqui foi bem tranquilo. Tipo PROD é a outra. Código correspondente. Ó, só tem 2 códigos, padrão 1 e perfil 2. Simples também, a gente não precisa de uma planilha para isso. Então, eu criei um dicionário, que eu chamei de PROD-D, que 1 eu vou chamar de padrão e 2 eu vou chamar de perfil. Então, bem tranquilo também. Fiz a mesma coisa, pedi as contagens, parece que está bem dividido, né, do tipo 1 e do tipo 2, também sem valores estranhos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para modalidade. Fiz a substituição, peço para ver. Então, deram as mesmas contagens, só que agora aparecendo as categorias. Vamos pedir para ver, de novo, conjunto de dados? Olha que bonitinho. Então, agora, além da modalidade, a gente também tem tipo do produto aparecendo. Então, maravilha. Era o que a gente queria. Agora, a gente vai para a variável cobertura. Aí essa, ele está falando o seguinte, ó, preencher com tipo de cobertura contratada de acordo com o código estabelecido na tabela 6.3. Então, eles não colocaram aqui direto, mas tem um linkzinho, ó. Então, a tabela 6.3 é essa aqui, ó. Aí aqui a tabela 6.3, mas aqui é 6.8. Beleza, acho que é o item, né, 6.8. Então, os códigos das coberturas são essas aqui, ó. São esses aqui. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5 e 9 para outros. O que eu fiz? Eu olhei, né? De novo, são poucos códigos. Só para a gente entender, essa cobertura compreensiva aqui, ela abrange colisão, incêndio e roubo. Parece que é a mais comum. E aí esse serviço cobre somente os danos causados ao veículo e não prejuízos materiais ou pessoais a terceiros. Então parece que é a mais ofertada. Então, essa cobertura compreensiva é a mais ofertada. Então, vamos lá. Ver a contagem. Então, do tipo 1 é a mais presente. Aí, depois 9, 4, 2, 5 e 3. Parece que tá tudo ok, né? Não tem nenhum código estranho. Ok. Criei meu dicionário, COB, de cobertura, dicionário, e coloquei aqui, ó. Então, o tipo 1 é a mais comum, seguida do tipo 9, que outros. Então, vou carregar meu dicionário. E aí,
eu fiz de novo, não sei por quê. Eu vou tirar isso aqui, porque eu já tinha feito ali em cima. Tirei. Então, não tinha nenhum valor estranho. Vou só passar essa célula aqui para cima. Beleza. Vou fazer a substituição usando a função replace de novo. E aí, como é que ficou? Compreensiva, outros, e aí, em seguida, todas as outras. O de incêndio só é o menos comum, né? Depois colisão e incêndio. Vou pedir para ver uma amostrinha do meu data frame, e aí, olha, cobertura está aqui. Beleza. Vamos para a próxima. COD modelo. O que é COD modelo? Então, a gente vai olhar aqui nas explicações, né, de todas as variáveis, COD modelo. Na tabela FIP, tabela 6.9. Aconteceu que ele está informando que está lá no site da SUSEP. Eu acabei não encontrando essa planilha assim atualizada, né? Eu não procurei muito também. Mas o que acontece? Naquelas planilhas que a gente baixou, né, que eu falei que a gente vai baixar o arquivo zip e descompactar, a gente tem uma planilha que chama Auto2VI, que aí nela eu vou ter uma listagem de modelos. Não vão ter todos os modelos possíveis, mas vão ter muitos modelos lá. Então, para essa variável, eu não vou fazer manualmente o dicionário. Eu vou carregar essa planilha, porque ela é bem grande. Então, tem essa planilha, que aí a gente vai precisar carregar essa planilha, e aí eu vou criar um dicionário a partir dessa planilha, e aí, ao invés de usar a função replace igual eu fiz nas outras, eu vou usar uma outra função que chama map. A função replace, ela funciona muito bem. Só que ela é demorada, porque ela usa muita memória para fazer essas substituições. Porque são coisas assim de funcionamento mesmo dessas funções. Aí o Python ele vai fazendo cópias dos objetos para poder fazer essas substituições. A função map envolve programação funcional e aí é de um jeito mais direto, que não envolve cópias dos objetos. Eu não vou entrar nesses méritos aqui. Mas ela é mais rápida, porém, ela tem algumas coisas que a gente tem que se atentar. E aí eu vou tratar disso aqui embaixo. Outra coisa que eu vou fazer, ao invés de usar a variável código modelo, como vai deixar de ser código, eu vou mudar o nome dela só para modelo, porque vai ter o nome do modelo do carro, né? Então, a primeira coisa que eu faço aqui é mudar o nome da variável para modelo, usando a função rename. Pronto, troquei o nome da variável. Então, se eu quiser ver aqui só se deu certinho, ó, ao invés de ser código modelo, agora é modelo, deu certinho. Vou pedir a contagem, só para eu dar uma olhada. Tem muitas, ó, tem 6.900 categorias possíveis. Então, esse primeiro aqui, ó, eu tenho 49 mil sinistros desse modelo de automóvel aqui. Desses aqui, eu tenho uma ocorrência. Então, eu já vi aqui que tem muita coisa acontecendo, né? Aí, o que eu fiz? Eu carreguei essa planilha CSV com o mesmo código, né? Praticamente o mesmo código que a gente usou para ler os dados. Então, eu carreguei. E aí, eu já vou colocar aqui, ó, para vocês verem o nome desse objeto, .head, para eu ver as primeiras linhas. Então, olha só. Eu tenho aqui uma variável dentro dessa planilha que chama código, a descrição, o grupo, código grupo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a substituição do código pela descrição. Poderia fazer pelo grupo também. Mas vamos fazer pela descrição por enquanto. Qualquer coisa, depois se a gente mudar de ideia, é só trocar a variável que a gente está usando. Então, olha o que eu vou pedir. Eu vou pedir para ele criar o dicionário usando essa função setIndex. E aí eu vou indicar que vai ser o código, a minha chave, e o que vai ser a substituição que a gente vai fazer está contido nessa coluna descrição aqui. E aí, transformar isso para um dicionário. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, se a gente quisesse transformar cada código para o grupo,
Aí a gente iria, ao invés de descrição aqui, colocar grupo. Mas vamos deixar a descrição por enquanto, para ter o nome todinho do modelo aqui. Então, mais ou menos, como é que ficou esse dicionário aqui? Enorme, ó. Temos vários e vários modelos. Vamos fazer o teste aqui de colocar o grupo, só para ver como é que ficaria. Ó, aí ficou assim. Cada chave e o grupo a que pertence essa chave. Então, como eu falei, a gente escolhe o que a gente quer. Se eu deixar grupo aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou usar, então, um código muito parecido com a função replace, só que usando a função map, como eu falei, para fazer as substituições. Se eu usasse o replace, ia ser muito demorado, porque eu tenho muitos códigos. A função map, ela é bem mais direta, ela faz isso mais direto. Só que vamos lá, o que aconteceu? Ó, vamos pedir o value counts aqui e eu pedi para ver os 20 primeiros. Ó. Então, o que mais tem aqui é do grupo HB20, depois Onix, depois Honda Fit, Corolla e assim vai. Eu pedi para ver os 20 primeiros aqui. Eu posso pedir quantos eu quiser, por exemplo, 10, quantos eu quiser. Dá para a gente ver aqui quais que são os mais comuns. Então, eu expliquei aqui, né, que a gente, usando a função map, vai muito mais rápido. Só que quando a gente vai fazer as substituições, caso tenha algum código que ele não encontre, né, tipo, tem um modelo no conjunto de dados aqui, no nosso dados. Tem um código lá que ele não encontrar no dicionário, né, nesse dicionário aqui que a gente criou, usando a planilha lá, ele vai substituir por none, né, por um dado faltante, porque ele não encontrou. Se fosse a função replace, ele iria manter com o código. Então tem essa diferença. Só que aí, se a gente não encontrar esse modelo, aí a gente decide o que a gente vai fazer com esses valores que ele não encontrar. Então, o que aconteceu? Nesse caso aqui, ele fez as substituições e aí eu pedi para ver quantos faltaram, quantos códigos ele não encontrou no dicionário. Mais de 51 mil. Então, se ele não encontrou, eu vou substituir esses dados faltantes, usando a função fillNA, por outros. Eu vou deixar com o nome outros. Então, fiz a substituição, preenchi os dados faltantes por outros. E aí, depois que eu fiz a substituição, quantos dados faltantes eu tenho? Nenhum. Então, ele fez todas essas substituições. Aí, eu pedi para ver de novo a contagem, ó. Então, primeiro HB20, segundo Onix, aí o outros apareceu como terceiro, que são modelos que não foram encontrados. Deixa eu ver se antes dava para ver. Eu acho que ele tinha uma categoria outros aqui antes. Ah, mas agora eu já fiz a substituição, não vai dar para a gente ver. Mas é isso. Então, o outros acabou sendo uma categoria grande. Por quê? Porque a gente substituiu aqui mais de 51 mil dados. Então, antes eu tinha 48 mil e alguma coisa, né? Então, deve ter aparecido lá quando eu pedi para ver 20. Mas ok, parece que deu certo. Gente, isso tudo eu estou alterando o conjunto de dados, mas a gente não está alterando o conjunto de dados original. A gente sempre pode voltar, carregar ele de novo e fazer alguma alteração. Então, ó, o modelo agora apareceu desse jeito, que aí foram os grupos de categorias. Vamos para a variável região. Então, a variável região, eles têm várias explicações aqui, né? Variável região. Região de risco, conforme estabelecido na tabela 6.8. Então, a tabela 6.8, usar a tabela de regiões mais recente que está no site da SUSEP. Eu vou usar planilha também. Então, a planilha que eu tenho que vai ter essas informações chama AutoReg. Então, eu vou carregar essa planilha, né, que está lá na minha pasta dados, AutoSeg 2021A. Vou criar a minha planilha, o meu dicionário aqui. Então, de novo, ó, esse conjunto de dados, ele é desse jeito, ó, que a gente acabou de carregar. Tem o código da região e a descrição da região. Então, essa é a planilha.
Eu vou fazer a substituição usando o código, né, a variável código dentro dessa planilha, e a descrição para ser a substituição que a gente vai fazer. E vou criar um dicionário para isso. Aí isso que eu pus aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo, que é para ver o dicionário, né? Como é que ficou esse dicionário de regiões aqui. Então, esse dicionário de regiões ficou dessa forma, ó. Essas são as regiões que a gente tem. Então, vai de 1 até 41. A gente pode pedir para ver a contagem. Então, eu tenho aqui os value counts, né? Quantos tem de cada categoria. Vamos fazer a substituição, né, dos nossos códigos pelas regiões e pedir para ver, ó, como é que ficou a substituição depois. Bem, parece que tem alguns problemas aqui que daria para a gente fazer igual no caso anterior, né? Mas eu vou deixar assim, né? Mais para frente, depois a gente pode tratar disso. Então, ele fez as substituições, só que tem aqui algumas, ó, tipo 99. Eu acho que é um código que não foi informado, de alguma região que não foi informada. Mas eu falei no outro vídeo que talvez a gente use o CEP para poder encontrar essas regiões que estão faltando aqui. Tem código 0 também, que aí eu também poderia fazer isso. Ou eu poderia substituir, quando for 99 e 0, substituir por outra. Poderíamos fazer isso. Mas, como eu já mostrei outros exemplos, né, a gente pode fazer ou não fazer. Eu não vou fazer aqui por enquanto por causa disso, porque pode ser que a gente queira usar o CEP para recuperar essas regiões. Ok. Aí agora a gente vai para outra variável, que é o código tarifário. Vamos lá. Então aqui, ó, depois de código modelo que a gente já fez, cobertura, região, vamos fazer código tarifário. O que é código tarifário? Preencher com o código da categoria tarifária em que o veículo se enquadra, de acordo com a tabela 6.4. Os códigos são esses. Temos bastante códigos aqui, né? E não são só números. Eu tenho 14A, 14B, 14C. O que eu vou fazer aqui? Vamos olhar, primeiro, contagens. Apareceram aqui as contagens, eu já vi que tem aqui o 14A, tem 104 categorias, tem os números que tem um espaço na frente aqui, então eu já sei que eles não são números, né? Mesmo porque já tem um 14A aqui que vai deixar ele como string. Vou pedir para ver aqui, ó, as ocorrências únicas também para eu dar uma olhada como é que são esses números. Olha só, tipo 11. O 11 é uma string aqui, só que eu tenho a versão 11 com espaço na frente. 22 também, ó, tem a versão 22 string e a versão 22 string com espaço na frente. Então, a gente vai ter que tratar de algumas coisas aqui, né? Tem uns valores que tem um 0 na frente, como 30, por exemplo. Então, eu tenho 30 desse jeito, mas eu tenho 0,30 também. Então, tem algumas coisas aí acontecendo. O que a gente vai fazer? Eu vou usar uma função, né, que envolve strings, tratamento de strings, em que eu vou tirar esses espaços da frente. Onde tiver um espaço aparecendo na frente, eu vou tirar. Eu vou juntar esse código que tiver, o número que tiver, ou a letra, vou substituir pelo espaço. Então, não vou entrar nos detalhes aqui dessa função, mas sempre que aparecer esse str aqui, é esse tratamento das strings. Então, para a variável código tarifário, eu vou trabalhar com esses espaços, vou retirar esses espaços. Mas eu também vou retirar tudo que começar com 0. Então, 0,20 eu quero tirar o 0 da frente, 0,21 também. Só que tem uma coisa, tem um 00 aqui que parece que é um código que não existe. Ele vai tirar também quando começa com 0, né? Quando tem 0 no início. Então, o 00 vai virar nada. Ok, vamos fazer aqui para vocês verem. Então, vou fazer essa limpeza, né? De tirar o espaço em branco do início e tirar
os zeros do início das strings aqui, tudo onde aparecer. E depois que ele fizer essa substituição, eu vou pedir aqui para ver as ocorrências. Olha como é que ficou. Então, ficou bem mais limpo do que esse aqui. Então, eu tenho aqui as ocorrências, tá? Aí, tá vendo? Ó, o 00 virou isso aqui. Só que que a gente tinha falado, o 10, por exemplo. Ó, tinha esse 10 e o 10 com espaço na frente. Parece que agora a gente só tem uma ocorrência do 10, que é ótimo, né? Beleza. O que eu vou fazer agora? Essa variável aqui a gente está tendo que fazer várias coisas, né? Eu vou substituir espaço vazio por 0, né? Infelizmente ele tinha criado espaço vazio, foi um jeito mais simples que eu achei para trocar, né? Então esse espaço vazio aqui eu vou deixar com 0. E aí ver como que ficou. Então ficou assim. Essa é a contagem. Então o que mais tem em código tarifário é 10, depois 22, 23, tarará, o 0 está aqui. Tem o menos 1 aqui, estranho também. E as contagens menores. Só que até agora a gente nem fez a substituição dos códigos pelos nomes. Então a gente nem usou dicionário ainda. Então a gente não tem uma planilha pronta com esses códigos e descrições. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esses dados aqui. Na verdade, eu já copiei. Eu copiei esses valores aqui e vou criar o dicionário manualmente. E vou usar a função map também, porque são muitas ocorrências aqui. Então, olha só, o meu dicionário chama tarif_d. E vejam que eu tive que colocar entre aspas os valores e não como números, né, sem aspas, porque são todos strings, como a gente viu aqui. É importante a gente fazer esse value counts, esse unique, que aí a gente vê como é que estão os dados. E os dados estão entre aspas, né, como strings. Então eu tenho que colocar isso entre aspas também. Então criei meu dicionário aqui. Vou trocar o nome da variável de código tarifário para categoria, que faz mais sentido, né, que não são números mais. Vou usar a função map para fazer a substituição. E vou pedir as categorias aqui agora, depois da substituição. Então, a categoria que mais aparece, passeio nacional, depois picapes pesadas pessoas nacionais, tudo que está lá no manual da SUSEP. E é isso, né? Apareceu tudo aqui. Nossa, parece que deu super certo. Ok. Como a gente usou a função map, a gente sabe que se ele não encontrou alguma categoria no dicionário, ele gerou dados faltantes. E a gente viu que tinha uns dados estranhos, né? Então ele gerou dados faltantes? Gerou. Mais de 46 mil. Vamos colocar todos esses na categoria outros. Então substituir todos os NA por outros. E aí, quantos NA sobraram? Nenhum. Que ótimo. Vamos dar uma olhada nos nossos dados. Então tá aqui, ó. Categoria outros, passeio nacional, caminhões leves, outros. Então esse outros aí tá aparecendo. Que ótimo. Era isso que a gente queria. Aí eu sugiro para vocês, como tarefa, fazer isso que a gente fez da substituição para as variáveis code_cont e evento. Então a ideia é ir aqui no manual da SUSEP, identificar essas duas variáveis que estão faltando aqui, né? Tem outras que estão faltando, mas eu sugiro essas duas como exercício. code_cont e evento, que é o evento do sinistro. Então, essas duas aqui, vocês vão ver se elas estão lá no código no manual da SUSEP, né, os códigos para criar os dicionários. Então, criar os dicionários, uma variável de cada vez, claro. Na verdade, vai ser de forma manual. Fazer as substituições, talvez com replace. Se forem muitas, se estiver demorando, dá para usar a função map, só que aí depois tem que verificar a existência desses valores faltantes. E aí, depois, usar a função value counts para verificar se as contagens foram feitas de forma correta, né? Se está tudo aparecendo de forma correta.
Então fica aí a sugestão para vocês, né, do uso aí dos dicionários para fazer essas substituições e deixar o nosso conjunto de dados mais legível. E até a próxima!